Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Porto e estou gravando essa mensagem só para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. E eu convido você que pode, pegue a tua Bíblia Sagrada, teu exemplar da palavra de Deus, abra comigo no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4. Vamos aqui ler o verso 19, amém? Vamos ler aqui do 19 ao 24, amém? Aleluia! A verdadeira adoração, amém? Se você não tem como acessar a sua Bíblia física, não tem problema não, amém? Apenas redobre a tua atenção, porque o Senhor ele vai falar com você aí onde você está, aonde você estiver. O Senhor vai ao teu encontro neste momento, vai ao teu coração neste momento. Na verdade, ao mesmo tempo que Ele está comigo aí, Ele está com você aí, amém? E a palavra dele vai vir ao teu encontro, amém? Aleluia, Ele vai usar esse vaso de barro aqui para poder falar com você de uma maneira especial, amém? Diz assim a palavra de Deus, João 4, 19 em diante. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem este monte e nem Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Somente até o verso de número 24, eu convido você que pode, fecha os teus olhos agora, liga teu pensamento e o teu coração ao Senhor. Vamos orar e falar com o Senhor, amém? Nós somos totalmente, completamente dependentes da sua graça e misericórdia, Pai. Na tua presença, Senhor, neste momento, nós nos colocamos em oração e eu te glorifico, meu Deus, desde já pela grande oportunidade, Senhor, que tu me concedes, Senhor, de ministrar a tua palavra, Senhor. Eu te agradeço também, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, Pai, que está comigo nesta mensagem, que está orando comigo neste momento, Pai, que está entronizando o teu santo nome neste momento. Pai, fala neste momento, Pai, a cada coração de uma maneira profunda, de uma maneira tremenda e poderosa. Pai, aonde quer que o teu filho esteja, Senhor, aonde quer que a tua filha esteja, Senhor, vai, Senhor, tocando neste momento, Pai. Vai, meu Pai, ministrando. Senhor, que o ambiente onde ele está, meu Pai, venha a ser transformado. Pai, que a tua presença venha a ser sentida neste momento, que a tua presença seja real e notória. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, crendo que o Senhor já está falando e ministrando a muitos corações. Amém? E amém. Graças a Deus. Amém? Aonde quer que você esteja, diga glória a Deus, diga graças a Deus. Aleluia. O Senhor está falando já a muitos corações. Essa é uma passagem muito conhecida do Evangelho. Uma passagem que, na verdade, ela é singular. Somente o Evangelho de João que relata essa história, né? Enquanto os discípulos foram no vilarejo procurar comida, Jesus ficou ali no poço esperando os seus discípulos. Provavelmente João, né, o evangelista que relata, né, que escreve este evangelho, provavelmente estava junto, né, e viu toda a cena, né. O que aconteceu foi que uma mulher samaritana, ela vem ali para o poço para buscar água, né, era por volta do meio-dia, a Bíblia relata, e ela então ali, né, para pegar ali naquilo que ela vai pegar a água, Jesus pede água para ela. Né, Jesus ele começa um diálogo com ela e ela fica assim impressionada por um fato de um homem estar falando com ela, né? Então era normal naquela época um homem assim falar com uma mulher que não era sua parentela, que não era da sua família, e muito menos um judeu falando com um samaritano, porque os judeus e os samaritanos tinham uma rixa de longa data, de muitos anos, né? Os judeus, eles não falavam com os samaritanos, eles tinham uma rixa profunda, porque isso vem desde a época da divisão do reino. Você lembra que depois de Salomão, né, o reino unificado de Israel, ele teve um final, né? Então
Israel ficou dividido em Israel Norte, que era chamado só de Israel, e Israel Sul, que era chamado só de Judá. E o povo de Judá foi o povo que se manteve, assim, podemos dizer, fiel por mais tempo ao Senhor, né? E a sua palavra, aos seus preceitos, às suas ordenanças, aos seus mandamentos. E o povo de Israel, né, o povo de Samaria, né? Samaria era a capital de Israel. Foi um povo que se desviou com mais rapidez dos caminhos do Senhor, né? Tiveram reis piores, né, como Acabe, Jezabel, né? Eu creio que muitos conhecem a história. Foram reis que não só se desviaram, se desvirtuaram, mas como também desvirtuaram o povo de Deus, né? Começou com Jeroboão, né? O primeiro dos reis de Israel. Ele não deixava o povo ir para Jerusalém para adorar. E ele instituiu ali bezerros, olha só, até a figura de Arão ali, né, na saída do Êxodo, fez bezerros de ouro, 2 bezerros de ouro, e falou que era a representação de Yahvé, de Jeová, e que o povo podia adorar ali, que não precisava ir para Jerusalém, porque ele tinha medo do povo deixar ele, né, deixar de seguir ele e seguir o rei de Judá, que era Israel Sul, né, podemos dizer assim, também. E a Bíblia diz que Deus levantou muitos profetas, né, poderosos homens de Deus como Elias, como Eliseu, na tentativa de tentar trazer o povo, né, para novamente, né, adorar o único e verdadeiro Deus. Mas o povo ali rapidamente se desviava dos caminhos do Senhor, não temia ao Senhor, né? Deus levantou muitos homens de Deus, né? Havia até uma escola de profetas em Israel, né, ali nas regiões de Samaria, mas mesmo assim o povo, né, foi infiel e Deus permitiu então que a nação fosse destruída, Samaria fosse destruída, né, e assim fosse levada em cativeiro, o povo fosse levado em cativeiro, mas, né, as misericórdias do Senhor são excelsas, né, são sublimes, são grandes, e o povo foi voltando aos poucos, né, alguns anos após, né, o seu exílio, né. Não demorou muito também. Em Judá se desviou completamente do Senhor e Deus permitiu com que a Babilônia, né, destruísse Jerusalém, o templo, e o povo muitos foram levados cativos, né, inclusive Daniel, Ezequiel, dos profetas chamados, né, maiores, foram levados em cativeiro, né, mas depois Deus levanta, né, um rei chamado Ciro, que já governava toda a região para onde os deportados haviam sido levados, e permite o regresso, né? Só que nisso os samaritanos, né, haviam se misturado muito com os povos, né? Inclusive, né, quando a Síria foi ali conquistada, quando Samaria foi conquistada por um país chamado Assíria, eles trouxeram muitos moradores de fora para morar ali. Ele quis destruir definitivamente a fé, a religião dos judeus, né? Então o povo samaritano foi um povo que se misturou, né, com as outras nações. E já os judeus, né, do sul tiveram aquela preocupação de manter aquela linhagem, né, purificada, né, aquela linhagem cronológica assim também, né, de guardar os registros genealógicos da sua família, né? Não houve muitas misturas assim, né? Sabemos que teve, porque a gente vê o trabalho de Esdras e Neemias, né, com o povo de Israel se misturando com os que não eram judeus. Enfim, eu tô te trazendo essas informações como um pano de fundo para você ter informações, para você saber o que aconteceu no poço. Aqui Jesus e essa mulher samaritana. E Jesus começa a conversar, e Jesus oferece a ela uma água melhor do que aquela que ela veio buscar, que é a água viva, que representa o Espírito Santo. Aleluia. Jesus falou, se você quiser, se você soubesse quem está conversando com você, você pediria, e ele daria água viva para você. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor só vai dar água viva para aquele que quer, aquele que pede. Aleluia, aquele que busca. Louvado seja o nome do Senhor. E ela pensa que Jesus está falando de algo material e fala, você não tem balde, você não tem corda, como você vai tirar água? Você é maior do que Jacó? E ela começa, né, a pensar ali, quem que este homem pensa que é? E aí Jesus, ele começa a falar
né? E começa a também revelar coisas da vida dela, que ela já teve 5 maridos, e o homem com que ela estava convivendo não era nem o marido dela. E aquela mulher, quando percebe que está diante de um profeta, ela começa então a, a tirar uma dúvida. Olha só, teológica, interessante, que de tantos assuntos ela fala sobre adoração. Porque esse é um assunto muito importante. Tem muita gente que não dá importância para adoração. Tem muitos cristãos, inclusive, que não estão adorando a Deus, que não adoram. E nós temos que entender, amados, que nós somos chamados para adorar ao Senhor. É muito importante isso, amém? Nós somos chamados para adorar. E uma vez eu ministrei aqui mesmo no canal, né, que o Senhor, ele quer que nós o adoremos, não porque ele é carente, porque ele é um Deus que se sente sozinho, não tem nada disso. É que na adoração ao Senhor, a gente é envolvido pela sua presença, a gente é protegido, amados. Protegido do mal, protegido do Satanás, protegido de nós mesmos, amém? Na adoração, amados, nós somos completamente abençoados e agraciados pelo Senhor, amém? E nós ficamos cada vez mais parecidos com o Senhor conforme nós o contemplamos, conforme nós o adoramos. Aí ela pergunta, olha, o povo de Samaria fala que é no monte, né? E ela fala do monte ali, Gerizim, que era considerado sagrado, o lugar de adoração, e os judeus, vocês falam, né? Os judeus, né, falam que é em Jerusalém, que é no templo, o lugar de adorar. Qual que é o lugar de adorar? Olha só que interessante, ela quer saber qual é o lugar que Deus, ele quer que a gente venha adorar a ele. E Jesus, ele fala, olha, mulher, creia-me, que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês vão adorar ao Pai. Aleluia. E aí o Senhor Jesus na sequência fala, olha, vocês na verdade, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós sabemos quem nós adoramos. E isso é muito importante, amado. Tem muitas pessoas que estão adorando, pensando que estão adorando a Deus, estão adorando outras coisas, mas não estão adorando a Deus. Amados, aonde tem muita religiosidade, muitas tradições, nós temos que tomar cuidado. Deus pode não estar aí, Deus pode não estar lá, porque os samaritanos tinham o ritual do Monte Tabor, os judeus tinham todos os rituais do templo, e olha só que interessante, o Senhor Jesus falou, olha, nenhum e nem outro lugar serve. Aleluia. Qual é o lugar então que serve? Jesus fala, em espírito e em verdade. É estes adoradores que o Pai procura, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Porque Deus, Jesus fala, porque Deus é espírito, e ele importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. E eu quero dizer para você, meu irmão, aleluia, fuja de religiosidade, fuja de aparências, fuja, sabe, de tradições, fuja de sistemas de adoração, de sistemas religiosos. Fuja disso, meu irmão, porque o Senhor está procurando corações que o adorem em espírito e em verdade. Pastor, o que é adorar em espírito e em verdade? Adorar em espírito é você não adorar na carne. Adorar em espírito é você adorar com o teu espírito, com a tua alma ligado no Espírito Santo. É assim que a gente adora a Deus, em espírito. Amém? Aleluia. Tudo que é contrário à carne é ligado ao espírito. Amém? Quando você está vivendo em amor, você está vivendo em espírito. Quando você está vivendo na bondade, você está vivendo em espírito. Quando você está vivendo na benignidade, você está vivendo em espírito. Quando você está vivendo na paciência, você está vivendo em espírito. E o Senhor só recebe a adoração de quem anda em espírito, entende? Não adianta você andar na carne. O que é andar na carne, pastor? É aquele que anda mentindo, aquele que anda blasfemando, aquele que anda cobiçando, aquele que anda roubando, aquele que anda matando, aquele que anda fazendo mal, aquele que anda fofocando, está na carne. Não tem como adorar a Deus. Ele pode tentar adorar a Deus, mas vai ser algo que o Senhor não vai receber. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está falando com você neste momento. Há uma necessidade, amados, de nós nos convertermos, aleluia, a Deus, para o adorarmos em espírito e em verdade. E em verdade fala sobre sinceridade. Amém? Não adianta, amado, a gente adorar como parecia Israel, amado. Era um povo que sabia muito bem cantar e salmodiar. Tanto é que os 150 salmos que nós temos na Bíblia eram cânticos que eram entoados na adoração ao Senhor.
mas o Senhor usou uma vez o profeta Isaías e falou: olha, vocês me honram com os lábios, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então eu não recebo, porque se não tiver verdade na canção de vocês, no louvor de vocês, eu não vou receber. Vocês têm que adorar em verdade. Em verdade fala viver uma vida de sinceridade, e não um momento de sinceridade, não um momento de franqueza, de verdade, de integridade diante do Senhor, mas fala sobre uma vida inteira. Amém? Receba essa palavra no teu coração. O Espírito Santo me direcionou para ministrar essa palavra para você, meu irmão, porque não há felicidade, amados, vivendo sem adorar, e sem adorar de verdade, em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. Não há felicidade. Aleluia. E o Senhor quer que você venha ser feliz o adorando na sua presença. Amém? Receba essa palavra do Evangelho no teu coração. Compartilhe essa mensagem do Evangelho para que muitos corações sejam alcançados. Amém? E eu quero selar essa palavra com uma oração. Amém? Feche os teus olhos onde quer que você esteja, Pai. Eu quero te glorificar, Pai, pela tua palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Pai, nos perdoe por muitas das vezes, meu Pai amado, nós, Senhor, meu Pai, nos desviarmos, meu Pai, da verdade, do caminho, Senhor, meu Pai, do Espírito, e andar no caminho da carne. Senhor, nos ajuda a viver uma vida em Espírito e em verdade, te adorar também, Senhor, em Espírito e em verdade. Senhor, não permita-nos ser como muitos que não sabem o que adora. Pai, nós precisamos conhecer muito bem quem nós adoramos, ou seja, o Senhor, o nosso Pai Celestial, e o Senhor procura adoradores assim, que te adorem em espírito e em verdade. Pai, eu te glorifico por o Senhor falar de uma maneira tão profunda conosco. Eu te agradeço, Pai, e te bendigo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus, diga glória a Deus, amém? O Senhor está falando fortemente aos nossos corações, amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, e até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.